Olá, nobres alunos, eu sou o professor Dr. Eduardo Arruda, sou do IFCE Campus Caucaia, nosso maravilhoso Campus Caucaia, sou professor da disciplina de Química, e faço parte desse maravilhoso projeto Revisando o Enem. Hoje nós vamos revisar a Química Orgânica, mais precisamente vamos fazer uma passagem pelas funções orgânicas. Vamos verificar quais são os grupos de átomos que caracterizam cada função. Tá? Vamos começar pelos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são os compostos que são formados apenas de hidrogênio e carbonos. Temos os alcanos, que tem como característica principal apenas as ligações simples carbono-carbono. Em seguida, nós temos os alcenos. Então, quando eu encontrar na cadeia carbônica uma ligação dupla entre os carbonos, eu posso caracterizar como alceno. Lembrando que essas ligações, elas são uma do tipo π e uma do tipo sigma, tá certo? Próximo grupo são os alcinos. Então, os alcinos eles são caracterizados por ter uma ligação tripla, carbono-carbono. Tá? Lembrando que essas ligações triplas são ligações que têm duas ligações do tipo π e uma ligação do tipo sigma. Ok? E quando aparecer duas ligações duplas numa mesma cadeia carbônica, eu posso enquadrar nos alcadienos. Os alcadienos, eles são caracterizados por ter duas duplas ligações. Pode ser vizinhas, pode ser alternadas, como é o caso desse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês. Nós temos uma alternância de duplas e simples ligações. Eu enquadro no grupo dos alcadienos. Tá? Essas ligações elas podem ser também distantes. Tá, ok? E por último, para encerrar a revisão sobre os hidrocarbonetos, nós temos os aromáticos, que são compostos bastante estáveis, são cadeia fechada e ligações alternadas, duplas e simples. Tá? O nosso próximo grupo a ser estudado, são os grupos que possuem em sua cadeia oxigênio, ou funções oxigenadas como são conhecidos. Então, nós de início vamos verificar que os compostos que têm uma hidroxila ligado a um carbono, tá certo? Esse carbono aqui, lembrando, ele tem que ser do tipo sp3, tá? Com hibridização do tipo sp3. Então, quando eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono do tipo sp3, ou seja, que formam ligações simples com um outro carbono, eu tenho a minha função álcool, tá certo? Eu posso enquadrar esse grupo de átomos na função álcool, ok? Então, no nosso próximo grupo de estudo, nós temos os fenóis. Os fenóis eles são caracterizados por ter uma hidroxila muito parecido com álcool, mas vamos prestar atenção. Só que essa hidroxila ela está ligada ao benzeno. Então, quando eu tenho uma hidroxila ligada ao benzeno, eu posso caracterizar essa função aqui como sendo a função álcool. Ok? Agora prestem atenção, que é muito similar. Quando eu tenho uma hidroxila ligado a um carbono que forma uma dupla ligação com outro carbono. Essa hidroxila, que está ligado ao carbono sp2, por isso que eu chamei a atenção lá na função álcool, eu posso enquadrar, cuidado, prestem atenção, ele não faz parte do grupo que se enquadra nos álcools, eles fazem parte dos enóis, tá certo? Então, aqui, gente, cuidado, prestando atenção, porque eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono, mas esse carbono é do tipo, a hibridização dele é do tipo sp2. Ele está formando uma dupla ligação com outro carbono, ok? Na sequência, nós temos os aldeídos, Como é que são caracterizados os aldeídos? Os aldeídos, eles são caracterizados por
ter uma carbonila ligada a um carbono e, né, ligado a esse carbono eu tenho o hidrogênio. Então, encontrou esse grupo aqui, gente, na sua molécula, pode, né, nomear como aldeído. Tá? Bastante semelhante ao aldeído são as cetonas, quando eu tenho uma carbonila, né, ligado a dois outros grupos alquilas. Tá certo? Então, quando acontece isso, né, eu posso dizer, posso falar, posso afirmar que faz parte do grupo funcional cetona. Ok? Dando sequência, quando eu tenho uma carbonila, né, ligado, quando eu tenho uma carbonila ligado a um grupo uma carbonila, desculpa, um C-O, carbono hidroxila, tá? Esse grupo aqui eu chamo de grupo carboxílico, tá certo? Ok, gente? Então, esse composto que a gente se encontra C-O e encontra uma hidroxila, eu posso caracterizar como uma função ácido carboxílico. Né? Muito parecido com esses ácidos carboxílicos, nós temos os anidridos. Olha só a característica, tá, gente, dos anidridos. É esse composto aqui, ó. Quando eu tenho, tá certo, esse tipo de arranjo entre os átomos, né, uma certa, posso até chamar de alternância, carbono dupla O, oxigênio, carbono dupla O, eu posso nomear como anidrido. Né? Ainda, dando sequência aos derivados dos ácidos carboxílicos, nós encontramos a função éster. Essa função éster é caracterizada pelo arranjo de átomos, cujo eu tenho a ligação entre uma carbonila e um oxigênio. Né? E esse oxigênio está ligado a um grupamento alquila. Tá certo? Então aqui nós temos a função éster. Ele é muito parecido com a função ácida. A função ácida eu tenho como terminal um hidrogênio. Aqui não, eu tenho um grupamento alquila. Prestem atenção, tá? E temos também os sais de ácido, tá? Os sais de ácido, um exemplo de sal de ácido é o sabão, tá certo, gente? Então nós temos aqui um sal, tá, caracterizado C-O ou menos. Né? E por último, para encerrar essas funções oxigenadas, nós temos a função éter. Éter é quando eu tenho apenas um oxigênio com ligações simples entre dois carbonos. Tá? Aqui eu tenho uma função éter. Ok? Revisado, vamos trabalhar, né, nessa questão agora do Enem 2015, né? Resolver uma questãozinha do Enem de 2015, tá? Então ele fala um pouco da história das abelhas, né? E ele explica, para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, né? Que é um composto A, né? Porém, quando elas se sentem ameaçadas, né, expelem um feromônio de alarme, que é o composto B. Né? O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas, né, são estruturas de funções orgânicas dos feromônios. Né? As funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são respectivamente. Então, vamos analisar o composto A, o feromônio A e o feromônio B. Tá? Observe que no feromônio A, a gente pode identificar, sem olhar ainda para os itens, nós podemos identificar uma ligação C-C. Tá? E essa ligação é característica de um alceno. Né? Ligado, né, a esse carbono aqui, C-C, eu tenho um CH2. E ligado a esse CH2, eu tenho uma hidroxila. Então, aqui nessa hidroxila, quando eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono do tipo sp3, eu tenho uma função do tipo álcool. Tá? E aqui eu tenho um alceno. Ok? Já no feromônio B, eu tenho ligações simples entre os carbonos, mas eu tenho aqui, ó,
carbono, oxigênio, oxigênio. Tá? Aqui ele está só dizendo que eu tenho essa representação aqui, também pode ser vista dessa maneira, ó. C dupla O, CH2, CH e o restante da molécula. E aqui o grupamento metila, tá certo? Então, quando eu tenho C dupla O entre carbonos, eu tenho aqui a função éster, tá? Eu tenho aqui a função éster. Então, vamos agora olhar para as opções e verificar quais são as opções, né, que nos mostra as funções orgânicas desses dois ferormônios. Então, temos aqui a função do composto A, um álcool e um alceno. Nós temos álcool e nenhuma das opções nós temos a função alceno, né? Então, temos aqui a função álcool no item A. E temos a função éster do composto B, que também tem também nessa opção A. Então, de cara, a gente já identifica a resposta correta. Então, nós temos aí um álcool e um éster, ok? Dando sequência, vamos ver uma outra questãozinha. É uma questão, né, que também pode ser enquadrado em reações orgânicas, por se tratar de uma substituição nucleofílica, né, do tipo SN2, uma reação de segunda ordem, né, mas também pode ser, os itens que estão aparecendo após essa reação é de grupos funcionais, ok? Então ele fala o seguinte: nucleófilos, tá, como é representado, são bases de íons que reagem com aletos de alquila, por meio de reação chamada substituição nucleofílica, como é mostrado no esquema. Então, fiquem atentos, tá, gente, para esse esquema aqui, ó. Não precisa você ter estudado, tá, reações orgânicas para resolver essa questão, tá certo? Então, ele fala até que esse grupo R é um grupamento alquila e esse X são os halogênios, pode ser o flúor, pode ser o cloro, pode ser o bromo, pode ser o iodo, né? E ele fala logo abaixo, a reação de SN, ou seja, de substituição nucleofílica, entre o metóxido de sódio, ele dá aqui o grupo do metóxido, tá certo? E brometo de metila, fornece um composto orgânico pertencente à função. Então, de acordo com o arranjo o esquema que ele mostrou aqui em cima, ó, ele vê que esse X aqui, tá certo? Que é o aleto, né, o halogênio, foi substituído, né, pelo nucleófilo. Só que ele disse quem é o nucleófilo? É o metóxido. Então, se eu coloco aqui esse R, tá? E o nucleófilo, ou seja, o metóxido, que tipo de função é essa, gente? Que está entre dois grupamentos alquila, de acordo com o esquema que ele mostrou aqui. É a função éter, também o item A, tá certo, gente? Então é uma questão que precisa apenas um pouco de atenção e dar uma olhada, né, para o esquema que foi dado, tá? Então, nesse próximo slide, gente, vamos falar um pouco das funções nitrogenadas, né? Mais precisamente as aminas. As aminas, elas são caracterizadas por ter nitrogênio ligado diretamente com o carbono, né? Temos as aminas primárias, que são aquelas aminas onde tem o nitrogênio ligado a um carbono, que é nesse primeiro caso. Temos as aminas secundárias, que é quando o nitrogênio está ligado a dois outros carbonos, e a amina terciária, que é quando eu tenho o nitrogênio ligado a outros 3 carbonos. Tá? Seguindo no nosso estudo dos compostos nitrogenados, nós temos as amidas. As amidas é quando eu tenho o nitrogênio ligado a um carbono C-O, ligado a uma carbonila. Então eu posso enquadrar como uma amina. Temos também os nitrocompostos. O
Os nitros compostos, tá, gente? Os nitros compostos são aqueles compostos que têm o grupo NO2 ligado a ele, tá certo? Nós temos aqui abaixo um nitro composto. Nós também temos um outro exemplo, que é o nitrobenzeno, né? Quando eu tenho o NO2 ligado ao anel benzeno, tá certo? As nitrilas, tá certo? É quando eu tenho o carbono ligado ao nitrogênio. Mas, professor, não seria uma amina? Não, nesse caso aqui, tá? Vou colocar aqui a parte, seria o carbono formando 3 ligações com o nitrogênio, tá certo? Observe que ele possa ser, as nitrilas podem ser confundidas com os isonitrila, onde eu tenho o contrário, eu tenho uma inversão, eu tenho um nitrogênio ligado ao carbono, tá ok? Então, revisado essa parte dos compostos nitrogenados, vamos ver mais uma questãozinha, né? Ele fala o seguinte: recentemente cientistas sintetizaram um híbrido, né, da curcumina com a talidomida. A estrutura desse híbrido está mostrada abaixo, em que parte à esquerda da ligação em negrito vem da curcumina e a parte à direita vem da talidomida. Essa combinação permitiu obter um composto muito mais eficaz contra as células cancerosas, que é o cúrcuma ou a talidomida sozinhos, ou que uma mistura dos dois. Então, as funções orgânicas presentes na estrutura desse híbrido são, então ele mostra, né, uma molécula, tá certo? Com um certo volume, mas ele apenas quer saber, né, o tipo de grupo funcional que existe nessa molécula. Então, nós temos aqui que identificar quais são os grupos funcionais, né, e verificar se está presente nesses itens. Então, eu tenho aqui, ó, uma C dupla O ligado ao nitrogênio, eu tenho uma função amida, tá certo? Tenho também uma função, o quê? Fenol, pois eu tenho uma hidroxila ligado ao benzeno. Eu tenho também, ó, um éter, porque eu tenho um grupo metóxico ligado a esse carbono, né, do benzeno. Tenho também um grupamento alceno. Então vamos verificar nos itens. Temos uma hidroxila fenólica. Sim, está aqui a hidroxila fenólica, tá certo? Nós temos um éter, Está aqui o grupamento éter, tá? Temos uma função cetona? Temos uma função cetona. Tá aqui a função cetona. Novamente, nós temos como resposta ao item A. Tá? No item B, nós temos uma amina. Vamos analisar cada item. Nós temos uma amina? Temos uma amina. Ok? Ou não? Não, nós não temos uma função amina. Nós temos uma função éster? Não temos uma função éster. E temos uma hidroxila fenólica, como foi visto. Tá? Nós temos uma função amida no item C. Amida. Temos uma função amida, já foi mostrado para vocês. Temos um éster? Não temos um éster. Então o item C está fora. Temos no item D, ele indica que tem uma presença da amida, da hidroxila fenólica e do éster. O éster a gente já viu que não está presente. Tá? No item E, nós temos ácido carboxílico, amina e cetona. Nós não temos a presença de ácido carboxílico. Com isso, a gente prova que o item correto é o item A. Ok? Então, gente, por hoje é só. Né? Espero que contribuir com os estudos de vocês. Né? E o Enem está chegando. Cuida, aluno!